7 anos na Thompson e Barré Digital Marketing ensinaram-me uma coisa. Neste setor, a lealdade flui para cima, nunca para baixo. Eu sou Olivia Mitchell e está a história de como a tentativa do meu chefe de me substituir correu mal da forma mais espetacular possível. A conta Maxwell precisa da nova proposta de campanha até sexta-feira, anunciou Robert Barré, mal levantando os olhos do telemóvel enquanto passava junto à minha secretária. E quero que ponhas a Jéssica a par de tudo. Ela vai liderar as relações com o cliente a partir de agora. Olhei para a jovem Jessica Stevens de rosto fresco, de pé à entrada do nosso escritório em plano aberto, no seu fato perfeitamente ajustado. Tinha começado há 3 semanas, diretamente do seu programa de MBA, com uma confiança que só vem de nunca ter enfrentado um fracasso verdadeiro. Claro, Robert. Respondi, mantendo a voz neutra. Vou garantir que ela compreende todas as nuances da conta. Ele parou, olhando-me finalmente. Bom, o Grupo Maxwell é o nosso maior cliente. Não podemos permitir complicações. A ameaça na voz dele era clara. O que o Robert não sabia era que eu já previa isto há meses. Os sinais estavam todos lá. A contratação apressada da Jéssica. A forma como Robert começou a excluir-me de reuniões importantes. A súbita reestruturação das funções de gestão de contas. Um clássico plano para tornar-me obsoleta. Mas o Robert cometeu um erro crítico. Esqueceu-se de como eu construí a conta Maxwell, de um pequeno contrato de marketing digital até se tornar na joia da coroa da empresa. Esqueceu-se das inúmeras noites em claro que passei a estudar o negócio deles por dentro e por fora. Das campanhas inovadoras que duplicaram a cota de mercado. Das relações pessoais que cultivei com cada decisor-chave da organização deles. Mais importante ainda, ele esqueceu-se de Thomas Maxwell em pessoa. Ouvi dizer que o Barré contratou uma estrela em ascensão do MBA para te substituir. Disse Thomas durante o nosso almoço secreto no mês passado. Os seus olhos azuis afiados, apesar da aparência de avô. Movimento interessante, considerando que és a razão pela qual continuamos com a Thompson e Barré todos estes anos. Eu bebi água com cuidado. As decisões de negócio são complexas, Sr. Maxwell. Ele riu-se, um som como bourbon quente. Por favor, chama-me Tom. E algumas decisões de negócio são mais simples que outras. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Como esta. Lá dentro havia uma proposta que mudaria tudo. Parceria na nova empresa de capital de risco da Maxwell, liderando a divisão de estratégia digital. O salário era o triplo do que eu ganhava na Thompson e Barré. A participação acionista valia ainda mais. Tu tens visão, Olivia. Disse o Tom. Compreendes que marketing digital não é só hashtags populares e vídeos virais. É ver padrões, prever para onde o mercado vai e posicionar os clientes à frente da curva. É isso que precisamos na nossa equipa de investimento. Agora, vendo a Jéssica instalar-se na secretária que o Robert colocará mesmo ao lado da minha, pensei na outra pasta escondida na minha gaveta. Aquela que continha todas as estratégias inovadoras que desenvolvi para a conta Maxwell ao longo dos anos. Estratégias que documentei cuidadosamente como propriedade intelectual pessoal criada fora do horário de trabalho. Então, disse a Jéssica animadamente. Começamos com a visão geral da conta. Sorri, lembrando-me de como Robert se gabou ao apresentá-la como uma licenciada em MBA com perspectivas novas. Esquecendo convenientemente o meu próprio MBA, concluído à noite enquanto trabalhava a tempo inteiro. Ou os meus artigos publicados sobre inovação em marketing digital. Na verdade, disse eu, abrindo os ficheiros Maxwell. Vamos começar com a estratégia de posicionamento de mercado deles. É complexa. Durante as 4 horas seguintes, guiei a Jéssica por camadas de análise de dados e planeamento estratégico que a deixaram com o olhar perdido. O Robert contratou-a para me substituir, mas não considerou um detalhe crucial. Não se substituem 7 anos de experiência com 3 semanas de formação. Isto é muito, admitiu a Jéssica, olhando para a folha de métricas da campanha. Como consegues acompanhar todas estas partes móveis? Experiência, disse simplesmente. E compreender que cada número conta uma história. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Tom Maxwell. Reunião do conselho amanhã, 10 horas. Tudo pronto. Olhei para o gabinete do Robert, onde ele certamente estaria a planear a minha eventual saída. Pensava que estava a orquestrar uma transição suave. Não fazia ideia de que estava, na verdade, a preparar o palco para sua própria queda.
Só te lembro, disse a Jéssica. A apresentação de amanhã ao conselho da Maxwell é crucial. Eles vão esperar respostas detalhadas sobre todos os aspectos da estratégia digital. Ela empalideceu ligeiramente. Pensei que fosses tu a tratar disso. Oh, não. Disse eu, a arrumar as minhas coisas. O Robert foi muito claro. És tu agora responsável pelas relações com o cliente. Eu estou só aqui para apoiar a transição. Ao sair do escritório nessa tarde, o Robert chamou. Está tudo pronto para amanhã. Virei-me, oferecendo meu sorriso mais profissional. Absolutamente. A Jéssica está totalmente preparada para demonstrar o seu domínio da conta Maxwell. Ele acenou, satisfeito com o que pensava ser a minha aceitação silenciosa do destino. Não reparou em mim a tocar na pasta dentro da minha mala. Aquela que continha não só a proposta de parceria da Maxwell Ventures, mas também provas de cada inovação estratégica que desenvolvi de forma independente. A reunião de amanhã iria de facto mudar tudo. Só que não da forma que o Robert esperava. Afinal, como o Tom Maxwell gosta de dizer, os melhores movimentos empresariais são aqueles que a concorrência não vê chegar até ser tarde demais. E o Robert Barré estava prestes a aprender essa lição da forma mais dura. A sala de reuniões do Grupo Maxwell ocupava todo o último andar da sede no centro da cidade, oferecendo uma vista panorâmica sobre o horizonte urbano. Às 9h45, observei o Robert ajeitar a gravata nervosamente enquanto a Jéssica organizava os materiais da apresentação, a confiança do dia anterior visivelmente diminuída. Lembra-te, sussurrou o Robert para ela. Fica-te apenas pelo resumo básico. A Olivia tratará de qualquer pergunta detalhada. Suprime um sorriso ao lembrar-me das 3 chamadas que recebi da Jéssica na noite anterior, cada uma mais em pânico do que a anterior, enquanto ela tentava compreender as complexidades da conta Maxwell. Tom Maxwell entrou precisamente às 10 horas, seguido pelo seu conselho de administração e por toda a equipa de estratégia digital. Notei vários parceiros de capital de risco entre eles, rostos que reconheci das minhas reuniões secretas no último mês. Bom dia a todos, anunciou o Tom, sentando-se à cabeceira da mesa. Hoje vamos rever a nossa estratégia de marketing digital e discutir algumas novas direções entusiasmantes para o grupo Maxwell. Os seus olhos cruzaram-se brevemente com os meus. Compreendo que a Thompson & Barré tem algumas mudanças de pessoal para anunciar. O Robert avançou com entusiasmo. Sim, Sr. Maxwell. Estamos entusiasmados por apresentar a Jéssica Stevens, que assumirá a liderança da sua conta. Ela traz perspectivas novas do seu programa de MBA de topo. Fascinante, interrompeu Tom. E a Olivia, qual será o novo cargo dela? O sorriso do Robert vacilou ligeiramente. A Olivia irá transitar para uma posição mais de apoio, assegurando uma transição suave de responsabilidades. Percebo. A expressão do Tom não revelava nada. Muito bem então, Sra. Stevens, pode começar. Estou particularmente interessado em ouvir a sua opinião sobre a nossa estratégia para mercados emergentes. A Jéssica levantou-se, alisando a saia. Obrigada, Sr. Maxwell. Preparei um resumo da nossa abordagem básica ao marketing digital. O que se seguiu foi doloroso de assistir. A Jéssica tropeçou em conceitos genéricos de marketing, incapaz de responder a perguntas específicas sobre a posição única do grupo Maxwell no mercado. Quando o CFO do conselho perguntou sobre os indicadores de retorno do investimento da campanha mais recente, ela congelou completamente. Talvez, interveio Robert, a Olivia possa responder a alguns destes detalhes técnicos. Na verdade, disse o Tom, preferia ouvir a compreensão da Sra. Stevens sobre a nossa conta. Afinal, ela é quem vai liderar. A hora seguinte foi uma aula magna em demolição profissional. Cada pergunta revelava outra lacuna no conhecimento da Jéssica. Cada tentativa do Robert de intervir era habilmente bloqueada pelo Tom ou por outros membros do conselho. Vamos discutir a expansão para o mercado asiático, sugeriu um dos membros do conselho. Sra. Stevens, pode explicar-nos a estratégia de localização que a Olivia desenvolveu no último trimestre? A Jéssica olhou desesperadamente para os apontamentos. A estratégia de localização, sim, acrescentou o Tom. Aquela que aumentou a nossa cota de mercado na Ásia em 40% em 3 meses. Certamente o Robert garantiu que foi informada sobre isso. A tez do Robert assumirá um tom interessante de cinzento. Ele sabia tão bem quanto eu que a estratégia para o mercado asiático tinha sido um projeto pessoal meu, desenvolvido com os meus próprios métodos de análise proprietários. Tenho esses números aqui.
Ofereci, abrindo meu portátil. Juntamente com algo que o conselho pode achar interessante. Liguei-me ao sistema de projeção da sala, apresentando uma apresentação que preparei precisamente para este momento. Ao rever a nossa documentação estratégica, percebi que muitas das nossas campanhas mais bem-sucedidas foram desenvolvidas com metodologias que criei independentemente, fora do meu trabalho na Thompson e Barré. A cabeça do Robert ergueu-se de repente. Do que estás a falar? Todo o trabalho pertence à agência. Na verdade, continuei calmamente, mantive registros cuidadosos que mostram quando e onde cada estratégia foi desenvolvida. A minha investigação pessoal e inovação feitas no meu próprio tempo, com os meus próprios recursos. Tirei uma pasta com documentos notariados. O meu advogado já reviu tudo. Estes métodos são propriedade intelectual minha. A sala caiu em silêncio enquanto os membros do conselho examinavam a documentação. A tentativa do Robert de falar foi interrompida pela mão levantada do Tom. Muito completa, Olivia, mas por que é que estás a apresentar isto agora? Cliquei para o slide seguinte, mostrando os indicadores de desempenho das campanhas que usaram os meus métodos versus as abordagens tradicionais da agência. A diferença era gritante. Porque o Grupo Maxwell merece saber exatamente o que está a receber, ou não está a receber, com esta transição. Estas estratégias, estas inovações que impulsionaram o vosso sucesso recente, não fazem parte do manual padrão da Thompson e Barré. São minhas. Isto é ridículo, protestou Robert. Não pode simplesmente. Na verdade, pode, interrompeu uma nova voz. Sarah Martinez, a assessora jurídica do conselho, tinha estado a rever silenciosamente a minha documentação. Estes registros de desenvolvimento e registros legais são bastante claros. A senhora Mitchell é a proprietária destas metodologias. O que significa, acrescentou Tom, com os olhos a brilhar, que precisamos de discutir o futuro da nossa estratégia de marketing digital. Toda ela. O rosto do Robert mostrou os primeiros sinais de verdadeiro pânico. A conta Maxwell representava 40% da receita da Thompson e Barré. Sem as minhas estratégias, sem a minha relação com o conselho. Acho, continuou Tom, que devemos fazer uma breve pausa. Robert, por que não saem tu e a senhora Stevens por um momento? Olivia, por favor fica. O conselho tem algumas perguntas sobre as tuas metodologias. Enquanto Robert e a Jéssica eram acompanhados para fora, apanhei um vislumbre das suas expressões atônitas através das paredes de vidro da sala de reuniões. Vi-os a discutir na área de espera, o Robert a gesticular freneticamente enquanto tirava o telemóvel. Muito bem jogado, murmurou o Tom, enquanto os membros do conselho conversavam entre si. Embora eu suspeite que o Robert ainda não percebeu que isto é apenas o primeiro movimento. Sorri ao pensar no contrato de parceria na minha pasta, pronto para ser assinado. Às vezes, as melhores estratégias não são sobre a vitória imediata, são sobre o posicionamento para o que vem a seguir. Concluiu o Tom, acenando com aprovação. A propósito, fez sinal ao seu assistente, que começou a distribuir pastas pelos membros do conselho. O logótipo do Grupo Maxwell estava gravado em cada pasta, ao lado das palavras Divisão de Inovação Digital. O meu novo departamento. Assim que tudo fosse finalizado. Através do vidro, podia ver o Robert andar de um lado para o outro, provavelmente a telefonar aos sócios seniores da Thompson e Barré. Ele ainda achava que isto era sobre manter a conta Maxwell. Não fazia ideia de que, na hora seguinte, todo o departamento de estratégia digital da sua agência, aquele em que construiu a sua reputação, seria revelado como dependente de métodos que já não tinham direito legal de utilizar. O Tom levantou-se, dirigindo-se ao conselho. Vamos começar a verdadeira reunião. Abri o meu portátil, pronta para apresentar a minha visão para o futuro digital da Maxwell. O Robert ensinou-me uma lição valiosa ao longo dos anos. Nos negócios, como no xadrez, a jogada vencedora não é a primeira que se faz. São todas as que planeaste a seguir. A hora seguinte, na sala de reuniões do Grupo Maxwell, redefiniu a palavra abrangente. Apresentei ao conselho todos os aspectos da minha estratégia de inovação digital. Não apenas planos de marketing, mas um ecossistema inteiro de transformação digital que posicionaria Maxwell Ventures na linha da frente da indústria. Estes algoritmos não servem apenas para prever tendências de mercado, expliquei, mostrando visualizações de dados complexas. Eles identificam oportunidades emergentes antes de se tornarem óbvias para os analistas tradicionais. Foi assim que alcançamos aquele crescimento de 40% na Ásia. Ao ver padrões que os outros não viram.
Os membros do conselho estavam totalmente envolvidos, fazendo perguntas detalhadas sobre prazos de implementação e necessidades de recursos. Através das paredes de vidro, ainda via o Robert andar de um lado para o outro, o telemóvel praticamente colado à orelha. E desenvolveste tudo isto de forma independente? Perguntou Sarah Martinez, a assessora jurídica. Cada detalhe, confirmei, mostrando meu cronograma documentado de desenvolvimento. Noites, fins de semana, usando os meus próprios recursos. Eu sabia que estas inovações eram demasiado valiosas para simplesmente entregar a uma agência que não apreciava o seu potencial. O Tom Maxwell inclinou-se para a frente. Acho que está na altura de chamarmos o Robert de volta. Ele deve ouvir o que vem a seguir. Quando Robert e a Jéssica regressaram à sala de reuniões, a mudança de ambiente era palpável. Os membros do conselho sentaram-se mais direitos, as expressões endurecidas. Este era o momento em que impérios empresariais mudavam de rumo. Robert, começou Tom, a voz com o peso de 40 anos de liderança corporativa. Analisamos a apresentação e documentação da Olivia. O conselho chegou a várias conclusões. O Robert tentou manter a compostura, mas a gravata estava ligeiramente torta. Senhor Maxwell, se isto é sobre a transição de liderança da conta, posso garantir. Isto é muito mais do que isso, cortou o Tom. Determinamos que a maioria das estratégias bem-sucedidas da Thompson e Barré para nossa conta foram desenvolvidas com os métodos proprietários da Olivia. Métodos que, a partir desta manhã, já não tem direito legal de utilizar. O sangue sumiu do rosto do Robert. Isso não é possível. O nosso contrato. O vosso contrato, interveio Sarah Martinez, cobre os serviços padrão da agência. As inovações da Sra. Mitchell foram desenvolvidas de forma independente, devidamente documentadas e legalmente protegidas. Ela é a proprietária, o que significa, continuou Tom, que todas as campanhas, todas as estratégias, todas as abordagens inovadoras que impulsionaram o nosso sucesso não podem legalmente continuar a ser utilizadas sem a sua autorização. O Robert caiu pesadamente numa cadeira. Podemos desenvolver novos métodos a tempo para a expansão do mercado asiático, o lançamento de produtos na Europa, a iniciativa de transformação digital. O Tom abanou a cabeça. Esses projetos exigem ação imediata e, pelo que vimos hoje, a sua nova equipa não está preparada para lidar nem com a gestão básica da conta. A Jéssica, que tinha estado em silêncio o tempo todo, levantou-se de repente. Senhor Maxwell, se eu pudesse só. Senhora Stevens, disse o Tom gentilmente, isto não é sobre si. Foi apenas uma peça no jogo mal planeado de outra pessoa. Virou-se novamente para o Robert. O que nos leva às decisões do conselho. Abri a minha pasta e retirei 3 documentos, deslizando-os sobre a mesa de reuniões polida. Primeiro, anunciou Tom, o grupo Maxwell está a rescindir o contrato com a Thompson e Barré com efeito imediato. As mãos do Robert começaram a tremer. A conta Maxwell não era apenas 40% da receita da empresa, era a pedra angular da sua reputação. Perder essa conta enviaria ondas de choque por todo o setor. Em segundo lugar, continuou Tom, estamos a anunciar a criação da Maxwell Digital Innovations, uma nova divisão focada na transformação digital e em estratégias de investimento. A Olivia será diretora executiva, com total autonomia para formar a sua equipa e implementar as suas metodologias. E em terceiro, acrescentei, falando diretamente com Robert pela primeira vez. Preparei uma lista completa de todas as campanhas de clientes que utilizaram os meus métodos proprietários. A sua agência tem 24 horas para cessar o uso dos mesmos ou enfrentará ação legal. A fachada do Robert finalmente desmoronou por completo. Não podem fazer isto. Vai destruir a vossa reputação. Concluí. A sua posição no setor. As coisas que tentou tirar-me. Sorri profissionalmente. Considere isto uma lição valiosa em disrupção digital. O comunicado de imprensa será publicado ao meio-dia, acrescentou Tom. Sugiro que utilize as próximas 2 horas para preparar a resposta da sua empresa. E Robert, o conselho lembra-se de como tratou as contribuições da Olivia. Vamos estar atentos para ver se tenta distorcer os factos. Como se fosse combinado, os telefones na sala começaram a tocar. A rede do setor já estava ativa. As ações da Thompson e Barré começariam a cair assim que os mercados soubessem da perda da conta Maxwell. Olivia, disse o Tom, levantando-se para sinalizar o fim da reunião. Vamos mostrar os escritórios à tua nova equipa. Recolhi os meus materiais, observando Robert afundar-se na cadeira, a sua carreira implodir em tempo real.
A Jéssica já tinha saído, provavelmente atualizar o perfil do LinkedIn. Mais uma coisa, disse, parando a porta. Aqueles documentos de estratégia que pediste a Jéssica para rever ontem eram iscos. Versões simplificadas que criei especificamente para a transição. As verdadeiras inovações, aquelas que realmente impulsionaram nosso sucesso, essas nunca saíram dos meus arquivos pessoais. O olhar de derrota total no rosto do Robert quase valeu 7 anos a vê-lo ficar com crédito pelo meu trabalho. Quase. Nas semanas seguintes, o panorama da indústria transformou-se. A Maxwell Digital Innovations tornou-se o centro das atenções do mundo empresarial, com as nossas abordagens inovadoras a atrair clientes e talentos de todo o mundo. As ações da Thompson & Barrett caíram 60% após perderem não só a conta Maxwell, mas também vários outros grandes clientes que descobriram que as suas campanhas dependiam dos meus métodos. O Robert demitiu-se 3 dias após a reunião do conselho, com a reputação em frangalhos. A Jéssica foi para uma agência mais pequena, esperançosamente mais consciente sobre ser usada como peão corporativo de outra pessoa. E eu construí o tipo de potência e inovação digital que sempre imaginei. Rodeada por pessoas talentosas que eram valorizadas pelas suas contribuições. 6 meses depois, estava sentada no meu escritório de canto a rever candidaturas para nossa equipe em expansão. Uma mensagem surgiu do Tom. Ouvi dizer que o Robert está a tentar lançar uma empresa de consultoria. Devemos estar preocupados. Sorri, pensando nas estratégias digitais sofisticadas que agora estávamos a desenvolver, muito além de tudo que eu tinha criado na Thompson & Barrett. Não, respondi. Ele nunca entendeu que a verdadeira inovação não é sobre ficar com crédito, é sobre criar valor. A minha nova equipa estava a reunir-se para nossa sessão matinal de estratégia. Através das paredes de vidro dos nossos escritórios modernos, podia vê-los a colaborar, a partilhar ideias, a construir sobre os insights uns dos outros. Cada um deles tinha sido cuidadosamente escolhido, não só pelas suas competências, mas pela sua integridade e espírito colaborativo. A melhor vingança, disse o Tom na nossa primeira reunião oficial do conselho, não é apenas ter sucesso. É ter tanto sucesso que os teus antigos críticos se tornam exemplos de aviso. Olhando para os relatórios do setor sobre a minha secretária, a Maxwell Digital Innovations agora avaliada em 10 vezes o pico da Thompson & Barrett, tive de concordar. O Robert tentou afastar-me, ficar com crédito pelas minhas inovações, substituir-me por alguém que pudesse controlar. Em vez disso, empurrou-me inadvertidamente para criar algo muito além do que ele alguma vez poderia ter imaginado. Algo construído sobre verdadeira inovação, colaboração genuína e a compreensão de que as melhores estratégias empresariais não se tratam de vitórias rápidas ou de reclamar o crédito. Tratam-se de construir algo que perdure. Na semana passada, uma analista júnior passou pelo meu escritório. Ouvi dizer o que aconteceu na sua antiga agência, disse ela. Como é que se evita que isso aconteça aqui? Mostrei-lhe o nosso sistema de rastreamento de inovação, onde as contribuições de cada membro da equipa eram documentadas e creditadas. Onde a colaboração era mais valorizada do que o reconhecimento individual. Onde o valor era medido não por quem ficava com crédito, mas pelo que podíamos criar juntos. A verdade é, disse-lhe eu, a melhor proteção contra traições corporativas não é a vingança. É construir uma cultura onde tal traição se torne impossível. Ela acenou pensativamente, depois hesitou. E as regras sobre documentar as nossas inovações independentes. Sorri, pensando naquela pasta de couro que tinha mudado tudo. Documenta tudo. Protege o teu trabalho. Mas, mais importante ainda, cria algo tão valioso que qualquer pessoa que tente roubá-lo apenas revela suas próprias limitações. Quando ela saiu, olhei para o artigo emoldurado na minha parede. Maxwell Digital Innovations a redefinir o futuro da estratégia digital. Por baixo, estava uma pequena placa com as palavras que se tornaram o lema não oficial da nossa divisão. Inovação protegida é poder preservado. Inovação partilhada é poder multiplicado. O Robert ensinou-me essa lição, embora não da forma que pretendia. E algures por aí, a lutar para reconstruir a sua carreira, ele ainda estava a aprender.